Olá, que bom ter você mais uma vez para estudar a palavra de Deus comigo. Eu lhe cumprimento com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o estudo de hoje é um estudo um pouco diferente. O estudo de número 102, andar como ele andou, como Cristo andou. É um estudo composto por 8 questões. Eu não intitulei como perguntas porque só no final existem algumas perguntas, mas no início aí temos algumas questões a serem trabalhadas, e são apenas 8, mas existem muitas notas, e é um estudo bem interessante que nós daremos início então após a nossa oração de costume. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu eterno nome e o nome de seu Filho amado, seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que criou todas as coisas, como vimos no estudo anterior, aquele que veio a este mundo, viveu como homem, para nos deixar o exemplo, para que pudéssemos andar como ele andou. Verteu o sangue na cruz do Calvário para nos redimir de todo pecado e para que pudéssemos ser tratados como ele merecia ser tratado, para que pudéssemos herdar, Senhor, as mansões celestiais. Te agradecemos, Senhor, por este plano maravilhoso, plano de salvação, e suplicamos, Senhor, que nos ajude a andar como o seu amado Filho andou aqui nesta terra, Senhor, nos concedendo o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai, para que possamos ser assim como ele, para que possamos ser obedientes aos teus mandamentos como ele foi, para que possamos ser pessoas que amem o semelhante, assim como ele amou, para que possamos ser puros de coração, assim como ele foi, e tantas outras coisas, ó Pai. Mas só conseguiremos isso pelo teu poder, o poder de teu divino Espírito, e quando recebemos o Espírito de seu Filho em nossos corações. Por isso nós te suplicamos que derrame sobre nós o poder de teu divino Espírito, para que não andemos na carne, mas sim em Espírito. Pedimos essas bênçãos, confiado nos méritos de seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos então para o estudo de número 102, andando como ele andou. E a primeira questão, a questão número 1, é essa daí, olha. A maneira do viver cristão foi nos apresentada pelo próprio Jesus. Tá vendo? Percebe que não é uma pergunta. Por isso que eu intitulei como questões, Então vamos ver a confirmação dessa máxima, dessa frase, nos versículos aí que se seguem, as referências bíblicas. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6. E o outro versículo é esse, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 São Pedro 2, versículo 21. Então, aquele que se diz cristão, ele deve também imitar o modelo. Ou seja, como eu posso dizer que sou cristão, mas eu não imito o modelo de Cristo? Uma questão básica é essa que nós vimos no estudo anterior, que Jesus ele guardou o sábado. Em vários estudos aí anteriores, vimos que Jesus ele guardou o sábado. Como podemos dizer que somos cristãos se nós guardamos o domingo? Existem muitos aí que estão guardando o domingo. Tá certo? Mas nós precisamos guardar o sábado. Precisamos observar os mandamentos do Pai, assim como Jesus observou. Tá? Vamos aí para a questão 2. As pisadas que Jesus nos apontou para seguirmos conduzem invariavelmente pelo caminho dos mandamentos de Deus. Olha aí que interessante, olha.
Referências bíblicas. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. São João 15, versículo 10. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 São João 5, versículo 3. Tá certo? Então, andar como Jesus andou implica em obedecer aos mandamentos de Deus, porque Jesus obedeceu aos mandamentos de Deus. Questão 3. O caminho é hoje o mesmo que quando Jesus andou na Judéia. Tá? O caminho ele não mudou, Jesus ele não mudou esse caminho. Esse caminho continua sendo o mesmo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Então ele não muda. Tá? Questão 4. Ao mostrar-se que Jesus Cristo, para nosso exemplo, descansou no sétimo dia e o abençoou e santificou, muitos perguntam: por que então os eruditos e clérigos não descobriram que não existe autoridade bíblica para a santificação do primeiro dia? Vamos à resposta. A resposta é que eles descobriram isso e têm-no liberalmente declarado. Eles sabem. Os líderes religiosos, os clérigos, eles sabem disso. Vamos para o testemunho de homens eminentes. Questão 5. Os excertos a seguir são de afamados clérigos, literatos e eminentes escritores, que em sua totalidade guardaram o domingo por ser costume da igreja. No entanto, dão eles testemunho de não haver para esse dia um mandamento bíblico. Veja só aí. Testemunhos de fonte católica romana, em primeiro lugar. O Catholic Mirror, o espelho católico, né, a tradução, de 23 de setembro de 1893, diz o seguinte: a Igreja Católica, mais de 1000 anos antes da existência de um único protestante, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Tá? Mas isso não é uma divina missão, isso é uma satânica missão. Jesus não ordenou mudança a esse respeito. O arcebispo D. Duarte Leopoldo, em concordância dos salmos dos santos evangelhos, né? Dos Santos Evangelhos, página 146, diz o seguinte: se devemos repelir a tradição e aceitar somente o que está na Bíblia, como dizem os protestantes, por que aceitam eles a santificação do domingo, o batismo das crianças e outras práticas que não constam da Escritura Sagrada? Tá vendo? Então esse arcebispo aí, ele foi sincero, ele foi franco. Se a gente tem que aceitar toda a Bíblia, né, como os protestantes dizem, por que eles guardam o domingo então? Foi os católicos que instituíram isso aí. Mais uma fonte católica aí. Catecismo Doutrinal pelo reverendo Stephen Keenan, página 174. Só dizendo que essa nomenclatura reverendo, ela não é apropriada para nenhum ser humano. Somente o pai e o filho são dignos de reverência, tá? Então vamos ver o que é dito por ele aí no Catecismo Doutrinal. Pergunta: tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festas por preceito? Vamos ver o que ele diz. Resposta: se não tivesse ela esse poder, e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religionistas modernos, não poderia haver substituído a observância do sábado, do sétimo dia da semana, pela do domingo, no primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. Ele declara aí francamente, ele confessa francamente que não existe autoridade escriturística, ou seja, na Bíblia, para essa mudança. Vamos para mais um testemunho aí de uma outra fonte católica, o The Converts Catechism of Catholic Doctrine, o Catecismo da Doutrina Católica para os Conversos, pelo padre Peter Geiermann. Na página 50, segunda edição de 1910, diz o seguinte: obra que recebeu a bênção apostólica do Papa Pio X em janeiro de 1910. Olha o que ele diz. Pergunta: qual é o dia de descanso? Resposta: o dia de descanso é o sábado. Pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 336 Anno Domini, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Olha aí, ó. Foi a Igreja Católica. Vamos aí para outra fonte, ó. O cônego Hugo Bressani de Araújo, em Perguntas e Respostas, páginas 22 e 23.
Pergunta: que dia da semana manda a Bíblia santificar? Resposta: o sábado. Eis as passagens bíblicas. O autor cita a seguir Êxodo 28 a 11, 31, 14 e 15 e Deuteronômio 5, 12 a 14. Pergunta: mas a Bíblia manda observar o domingo em vez do sábado? Resposta: não. Pergunta: quem mudou o dia do Senhor do sábado para o domingo? Resposta: a Igreja Católica. Pergunta: mas os protestantes observam o descanso do domingo? Na realidade foi uma afirmação, né? Resposta: então nesse ponto seguem a tradição católica. Vendo aí? Então tá claro, né, que quem instituiu foram os católicos, os protestantes seguem algo que foi instituído pelos católicos, em contraposição àquilo que está claramente declarado na Bíblia, né? Que é a observância do sábado. Vamos aí para mais uma fonte católica do cardeal Gibbons, né? A Fé de Nossos Pais, edição de 1893, página 111. Podeis ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Olha a franqueza desse homem. Dia que nós nunca santificamos. O padre Júlio Maria, em Ataques Protestantes, página 81, diz o seguinte: em parte nenhuma figura o domingo como o dia do Senhor. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que preceitua tal ordem do sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Vendo? Então aí eles seguem a ordem do Papa, o chefe da igreja deles, né? E não a Bíblia. Dr. Lyman Abbott, em Christian Union, de 26 de junho de 1990, diz o seguinte: a noção corrente de que Cristo e seus apóstolos, mediante sua autoridade, substituíram o sétimo dia pelo primeiro, não tem absolutamente base no Novo Testamento. Aí agora são fontes protestantes, tá bom? Que nós estamos vendo. Vimos fontes católicas, agora estamos vendo fontes protestantes. Então esse Dr. Lyman Abbott, ele fala claramente que não existe absolutamente nada no Novo Testamento com respeito a Jesus e os discípulos terem mudado o dia de descanso. O bispo Seymour, da Igreja Episcopal, em Why We Keep Sunday, porque guardamos o domingo, ele diz: fizemos a mudança do sétimo dia para o primeiro, do sábado para o domingo, por autorização da Santa Igreja Católica Apostólica de Cristo. Tá vendo aí? Então, uma pessoa da Igreja Episcopal reconhecendo aí que eles seguem o mandamento da Igreja Católica. Outro testemunho aí de fonte protestante, Sir William Domville, de The Examination of Six Texts, exame de 6 textos, página 291. Séculos da era cristã passaram-se antes que o domingo fosse geralmente observado pela igreja cristã em lugar do sábado. A história não nos fornece uma única prova ou indicação de que fosse oficialmente observado antes do edito dominical de Constantino em 321 de nossa era. Outra fonte aí, ó, Dwight, presbiteriano, em Theology Explained and Defended, Teologia Explicada e Defendida, volume 4, página 40. O sábado cristão, domingo, não se encontra na Escritura e não era pela primitiva, creio que pela igreja primitiva, né, chamado sábado. Fowler, da Igreja Congregacional, né, no livro Maneira e Assuntos do Batismo, diz o seguinte, ó: não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana como sendo sábado cristão. Outra citação do reverendo Amos Binney, metodista, em Compêndio Teológico, páginas 180 e 181, ele diz: é certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil, tampouco há para santificar o primeiro dia da semana.
Vamos aí agora para enciclopédias e manuais de igrejas. Enciclopédia Chambers, artigo sábado. Por nenhum dos pais antes do quarto século é ele, o primeiro dia da semana, identificado como sendo sábado. Nem o dever de observá-lo se alicerça, quer no quarto mandamento, quer em preceito ou exemplo de Cristo ou de seus apóstolos. Inquestionavelmente, a primeira lei, quer eclesiástica, quer civil, mediante que se sabe haver sido ordenada a observância sabática daqueles dias, é o edito de Constantino em 321 de nossa era. Não foi senão no ano de 538 que, por autoridade eclesiástica, terceiro concílio de Orleans, se recomendou a abstenção dos trabalhos do campo em vez de permiti-lo. E isso feito expressamente no sentido de o povo dispor de mais folga para ir à igreja e fazer suas orações. Certo? Enciclopédia Britânica agora, artigo domingo. Foi Constantino que primeiro legislou sobre a observância do domingo e segundo Eusébio determinou que esse dia fosse regularmente celebrado em todo o Império Romano. Agora o reverendo Ed Hiscox, autor do Manual da Igreja Batista, ele diz o seguinte: havia e há um mandamento que manda santificar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. Disse-há, entretanto, e com alguma demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do sétimo dia para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Sinceramente desejoso da informação sobre este assunto, que estudei por muitos anos, pergunto: onde é possível encontrar o registro de tal mudança? Não no Novo Testamento. Absolutamente. Absolutamente não, né? Não existe prova escriturística da mudança da instituição sabática do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Então ele é claro em afirmar isso, né? Essa outra referência aí, ó, de um documento luterano, seção 10, página da parte 2. A observância do dia do Senhor, o domingo, não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim da autoridade da igreja. Então todas essas fontes aí, elas demonstram claramente para nós que eles sabem disso. Eles reconhecem que na Bíblia não tem, que foi a Igreja Católica que inventou, que a primeira lei nesse respeito foi a de Constantino. E que, de fato, isso não está na Bíblia, a guarda do domingo. Mas mesmo assim eles insistem em observar um dia que não foi ordenado por Deus que fosse observado, nem pelos apóstolos, e nem por autorização de Deus para quem quer que fosse que mudasse isso. Vamos aí para a questão 6. Que influência tanto a Bíblia como a história mostram haver estado em operação na igreja imediatamente depois dos dias dos apóstolos? Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, versículo 30. No intervalo entre os dias dos apóstolos e a conversão de Constantino, a comunidade cristã mudou de aspecto. Ritos e cerimônias de que nem Paulo nem Pedro haviam ouvido entraram sorrateiramente em uso, reivindicando depois a dignidade de instituição divina. Dr. W. D. Killens, que é um presbiteriano, né, em The Ancient Church, no prefácio. Penúltima questão, a questão 7, que disse Cristo do culto baseado em preceitos de homens? Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, versículo 9. Então, se você está guardando o domingo, se você está adorando uma trindade e seguindo uma série de outras doutrinas de homens, né, como a da imortalidade da alma, que o homem morre e vai para o céu, para o inferno direto, tudo isso são preceitos de homens. O culto à mãe de Jesus, né, a Virgem Maria, que eles chamam a Virgem Maria, né, afirmando que ela continuou virgem o resto da vida, tudo isso são tradições, são ensinos de homens, mandamentos de homens. E Jesus ele disse que as pessoas que o adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, eles estão prestando uma adoração vã, ou seja, não é aceito por Deus, é em vão. É algo que está sendo feito por milhões e milhões de pessoas, mas é em vão, tá certo? E a última questão, a questão 8,
Que disse ele seria feito com toda planta que Deus não plantasse? Vamos ver o que ele disse que seria feito. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, versículo 3. Então, se você não quer ser arrancado e jogado ao fogo, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa suplicar a Deus que o ajude a compreender a vontade dele para a sua vida, aquilo que está revelado, declarado na palavra de Deus, e seguir isso. Porque senão você será arrancado e jogado ao fogo. Você perecerá. E que Deus nos abençoe para que nós possamos andar como Cristo andou, nas pegadas do Mestre, e não nas pegadas dos familiares, né, dos nossos antepassados, que seguiram tradições que até hoje se perpetuam. Tá certo? Que Deus abençoe então a você, que você continue aprendendo cada dia mais da palavra de Deus, mas também que Deus lhe dê força para colocar em prática esses ensinamentos. Um abraço a todos e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!